Seja bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Sandro. Eu sou a Carmen. Somos do canal Criando História e Vivendo Sonhos. Eu convido você a acompanhar hoje neste vídeo algo um pouco diferente, né? Que hoje a gente está em casa, como as reduções de São Luís Gonzaga fica próximo da nossa casa, a cidade de São Luís Gonzaga fica próximo à cidade que a gente mora. A gente veio para casa por motivos particulares, que a gente vai e viaja um pouco e volta, e vai, viaja um pouco e volta para casa, né? Porque temos nossas atividades particulares. Mas, voltando a falar das reduções de São Luís Gonzaga, que cheguei a comentar no momento que a gente estava lá, a gente comentou com o Sandro, será que tudo tinha virado pó quando a gente foi para conhecer as coisas que sabíamos que era no Parque Centenário e a gente não encontrou? A gente até chegou a comentar, será que tudo tinha virado pó? Será que não ia ter nada para a gente conhecer? Porque sendo aqui tão pertinho de nós não conhecíamos ainda nada a respeito das reduções, de ver. A gente conhecia um pouco da história, mas de ver algo das reduções de São Luís Gonzaga, e a gente chegou a comentar, será que tudo virou pó? Mas nos surpreendemos com tudo que a gente encontrou. Como já é visto aqui no canal, eu e o Sandro tínhamos uma vontade, um sonho de conhecer mais a história dos 7 povos, das reduções jesuíticas Guarani, sendo 7 povos das missões e as outras que tem na Argentina e no Uruguai. E a gente visitou as 7 reduções daqui das missões rio-grandense. Visitamos, então a gente sabia que São Luís Gonzaga e São Borja não tinham mais nada de megalíticos. A gente foi buscar e se deparou, sabíamos que tinha em São Luís, da redução de São Luís, que tinha no Parque Centenário alguma coisa. Chegando lá, a gente não encontrou nada, fomos em busca de informação. E então a gente se deparou com a beleza do Museu Funerada, Crisantoneirada, o nome do museu, e a gente adentrando lá, fomos muito bem recebidos pelas pessoas que lá estavam e tivemos um conhecimento e uma explicação e revivemos algo que então a gente não esperava, porque até a gente sabendo que não existia muito poucos sobre as reduções de São Luís Gonzaga, por já ter sido destruída há bastante tempo, algumas pedras, já não existem mais pedras, não existe mais quase que nada. Indo até esse museu, o qual eu convido para que as pessoas que tenham esse interesse, que vão visitar esse museu, fica perto da praça em São Luís Gonzaga, nos deparamos com uma beleza de uma maquete que nos levou a antigas reduções de São Luís Gonzaga. E até então, a gente pôde, através da maquete, conhecer como realmente era as reduções jesuíticas Guarani de São Luís Gonzaga. Nos surpreendeu muito com as explicações que a gente teve, com tudo que a gente viu lá. E fica aqui o convite para quem tiver o mesmo interesse que nós, vá a São Luís Gonzaga, vale muito a pena conhecer. E agora eu convido a vocês a acompanharem um pouquinho do que a gente descobriu lá no museu. Eu convido vocês para ir visitar o museu e ver como realmente é e ouvir as explicações das reduções jesuíticas Guarani de São Luís Gonzaga. E assim como São Borja também. Já fica aí um spoiler, que São Borja também nos surpreendeu muito, porque até a gente sabia que também São Borja não tinha nada, e nos surpreendeu. Parece que não existe mais nada sobre as reduções jesuíticas. Parece que tudo virou pó e parece que não tem mais nada mesmo.
quê? Acho que vamos ter que buscar informações, quem sabe em algum outro local. É verdade, vamos procurar, quem sabe, lá na praça, que tem alguém que saiba nos explicar isso, né? Como era? Aqui, ó, tá vendo essa placa aqui, ó? Nós estamos aqui, tudo é a casa de índio. A Praça Matriz, a nossa praça, é onde era a Praça dos Índios. Aqui? É. Só que a senhora pega toda a rua até os prédios. Era tudo Praça de Índio, por exemplo. Vamos fazer o seguinte, ela vem aqui, digamos aqui, chegar aqui no centro, aqui, naquela farmácia São João, ali em todos os prédios, a praça vinha até ali, a rua também era praça. Vamos para o lado de lá. Era o lado de lá. A nossa igreja, que você sabe, a igreja hoje, o local onde era a igreja, quer dizer, é bem no meio da praça. Não é onde está hoje a atual matriz. A igreja antiga é bem no meio da praça, fica onde eu ainda sou. Praça, onde é a praça hoje, do lado de lá da praça. Ela fica, a prefeitura, vamos ver. Vamos. Só se situar. O cemitério, só ver, a prefeitura está em cima do cemitério. Do cemitério, essa eu entendi. Aí ao lado, mas claro que era maior, né? Exato, maior. Claro. Aí exatamente a igreja, bem no meio da praça, onde pega a antiga delegacia e o parte do salão paroquial. Só atravessar a praça e ali, pá, bem certinho. Do outro lado. E no caso, esta parte aqui, esse curral, aqui, aí era o mais curral, pro lado de lá. para onde hoje, talvez, onde hoje é o mercado Feron. Só que, claro, o curral ele era muito maior que esse aqui. Sim, sim. Deixar no tamanho para saber que aqui seria o claustro. O claustro é o primeiro pátio e o segundo pátio, que era no lado da igreja. Menos barulhento, né? Aqui já tinha ferraria, eu trabalhava com ferraria, fazia de tudo, né? De tudo. E ele fez. Natural daquela terra. Aham. Este é o autor da. Esse aqui é o antigo, que é uma parte do claustro, né? As cidades são bem novas, para vocês conseguirem observar. Sim. Ali tem um mirante ali, tá? Vocês conseguem ver. Sim, chegar é muito longe, né? Muito longe. Não, e o que a gente admira, a beleza Ninguém, e a altura que eles faziam as igrejas e todo o prédio em volta de qualquer uma das 7 reduções, né? O que se pode, que se tem noção, a altura que eles faziam, porque eles podiam ver de longe, além de ser bem no alto, ainda eles conseguiam ver de longe, né? Os locais. A praça aqui, a nossa igreja hoje. O povo fazer. O projeto da igreja, por exemplo. Vinha um arquiteto europeu fazer o projeto da igreja. Então ele sentava lá com o padre e fazia o projeto da cabeça dele, né? Então, algumas têm todas, outras não têm, mas todas são grandes, né? A ideia da igreja é que caibam 3.000 pessoas sentadas, que era a média de população dessas cidades. Umas informações. Obrigado, valeu. Tomou conta disso tudo. Então qual é a nossa ideia? Vamos construir o que não tem em lugar nenhum, porque as maquetes que existem são pequenas, né? Exatamente. Então vamos construir uma grande, a gente fez todas as medições, né? E tem foto como aquela lá, que é uma foto da igreja ainda em pé, mas já demolida. E nós conseguimos o Vinícius Ribeiro, que é escultor, para fazer esse trabalho, esse é um trabalho artesanal. Sim. Tem as casas todas ali. Sim. Franquinho. E no Paraguai, aí sim, Paraguai tem mais coisa. O Paraguai está mais preservado. Tem Trinidad, que era a maior de todas elas, a igreja só não tem o telhado, o resto tem tudo lá. E tem Jesus não foi concluída. Jesus não é ruína, é uma obra inacabada. Porque no meio da obra acabou a experiência, os padres foram levados embora e Jesus ficou pela metade. E tem São Cosme e Damião, que tem nos pátios, ainda tem o piso original, telhado, as portas originais. Então o Paraguai é uma viagem histórica muito, muito interessante. Porque aqui, o que aconteceu no Brasil? As cidades cresceram em cima, para eles poderem chegar nos armazéns, enfim. Essa era a entrada da cidade.
Claro que depois se construíram as ruas respeitando essas diferenças também, né? A Avenida Senador Viano Machado, que passa ali, é onde não tinha casas. Né? Então, assim, eles foram respeitando um pouco essas diferenças para até não ter que demolir tudo as casas. Né? Eles foram demolidos para construir as casas novas quando no século XIX começam a chegar os europeus, ou descendentes de europeus já. E aí eles começam a usar essas pedras, não tem nada a ver destruído em guerra, não tem nada disso. São Miguel foi tocado fogo pelos índios, né? A guerra não destruiu nada, os caras chegaram, ocuparam, só que é que nem uma casa, se tu deixar 10 anos uma casa sem nada, quando vê, cai telhado, tudo. Então imagine aqui, essa foto da igreja, por exemplo, a igreja já estava abandonada há 130 anos. Então a parte de madeira, né, as pedras não tem ficam, mas com o tempo vai caindo, né? Não, e a sol, população que foi chegando aí já depois deve ter pegado essas pedras, esse material que foi ficando, né? Nas casas, a gente tem os muros das casas, as paredes das casas antigas com esse... Eu pegaria. Tem que fazer a tua casa. Né? Tu pensar nessa questão. Se tu pensar naquela época atrás, tu pegaria mesmo, não tinha, né? Como não? Sim. Depois, quando viraram município, aí o município ficou de dono das pedras, começou a vender. Aí o município vendia as pedras, né? As pessoas compravam para fazer suas casas, muros, enfim. Tá, e assim, resto aqui no município, resto de material que não tem nada, não ficou nada, megalítico, essas coisas que nada. Tem uma coluna que era da igreja que está aqui na frente da biblioteca pública. Na praça tem uma ou duas pedras, mas assim, o que a gente diz é que se quiser enxergar resquício arquitetônico, vai para São Miguel, né? São Nicolau tem uma coisa, mas não se perca, vai para São Miguel que é onde mais tem, né? O que a gente oferece aqui é a maquete e nós conseguimos explicar. E como São Miguel é que mais tinha ainda arquitetura, nos anos 40, o IFAM foi lá e já separou e começou a tirar as pessoas dali, né? Depois cercou e tal. E aí restou alguma coisa, mas São Luís, São Borja, Santo Ângelo, a cidade cresceu em cima e usou todas as pedras. Na Argentina, as guerras dos argentinos contra brasileiros e contra paraguaios, eles queimaram tudo, quebraram as guerras. E o Paraguai ficou virgem lá, né? É o que mais o Paraguai, pouca coisa se perdeu e o esplendor é muito bonito o Paraguai. E é o conjunto dos 30 povos. Pois né? 7 nosso aqui, mas éramos 30. Mas muito lindo mesmo. Um trabalho assim, que na verdade Uma quantia de casas, mas assim, tem que 4 mil pessoas, era a média da população, né? São Miguel, quando chegou a 5.500, já fizeram São João. É muita gente. Porque hoje, claro, vai dizer, mas hoje não é muito, mas se a gente pegar 1750, a maior cidade brasileira, São Paulo, tinha 25 mil pessoas. E a gente tinha aqui cidade com 5 mil, então era grande para a época. E só que ficasse muito grande, eles tinham dificuldade de fazer com que todo mundo tivesse trabalho. Porque todo mundo tinha que trabalhar, não podia ter ninguém desempregado. Não tinha salário. Ou tu trabalha ou tu tá fora. Porque tu não comprava as coisas. Então tu comprava o teu trabalho. O pedreiro ia fazer casas, e fazer e reparar, né? E ele recebia alimento, recebia tecidos, recebia educação, recebia cuidar de saúde, e aí cada um fazia a sua parte, né? E entregava a sua produção ou o seu trabalho e recebia dos outros tudo igual, né? Por isso que a gente fala da experiência jesuítica, que ela é diferente. A gente não tem no mundo uma experiência social como essa. Igual, né? Não tem e não vai ter. E não, cada vez menos. Cada vez menos. É uma experiência comunitária. Inédita. Ninguém é obrigado a estar aqui, né? Não gostou, podia ir embora, né? É verdade. E as pessoas ficavam e se entendiam. Por exemplo, São Luís não tinha cadeia, São Miguel tinha cadeia, pequenininha cadeia. Tá lá a cadeia de São Miguel, um quadrinho. E a cadeia não é, vai ficar preso 5 anos, não. As pessoas que quando faziam os delitos repetidos passavam um dia na cadeia, alguns dias.
Mas era um povo pacífico, que entendia que cada um teve a sua parte. Casos mais graves de disciplina, eles eram expulsos da cidade. E aí, no mato, com dificuldade, né? A gente fala índio, né? Esse mural, por exemplo, eles se vestiam como a gente, eles falavam o espanhol aqui, Espanha, né? Então a gente tinha normal, uma vida normal, religiosos, bastante religiosos. E é uma parte já... Lendo e escrevendo, como o Neranda, que a gente resgatou a história dele, né? Escrevia. Muito interessante a história de vocês. E aquela fotografia lá tinha restado aquele. É o fundo do primeiro pátio. Aquele é o prédio mais antigo do Rio Grande do Sul, porque ele não era ruim, né? As pessoas viviam ali, é o quartel, e eles derrubaram o prédio para abrir essa rua aqui. A Rua São João, que é essa aqui da frente. É isso que eu estava conversando com aquele senhor lá, e ele falando, e daí eu pensando, ele me explicando o local da igreja, eu pensando, deveria de se cruzar aqui, então, né? Só que aqui não era rua, né? Existia só uma rua. Devia de ser campo? Era campo, mas existia só uma rua, que é essa aqui, que fica no meio desse quarteirão aqui, ó, que vai dar exatamente no meio da praça. A entrada da cidade era sempre por aqui. Para eles não mudava nada, porque eles estavam entrando tudo que é ponta. Mas quando chegavam os carroças para levar os carregamentos de produto, que iam para Buenos Aires, depois iam para a Europa, principalmente couro e erva mate, eles chegavam por aqui, né? Então essa era, até porque aqui no meio das casas esse vão não é muito largo. Não. Este é o busto do senador Pinheiro Machado. As reduções eram aqui onde era a praça, era a igreja, né? Ali onde não era onde é hoje a igreja hoje. Aonde é a prefeitura é aqui, né? Não, aqui é o CREAS. A prefeitura é aquele prédio antigo lá. E lá que é a prefeitura. Lá que era a parte que ele explicou pra nós, ó. É aquela lá. Agora vamos. Primeira patrola. Se você gostou desse vídeo, Curta, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho e não deixe de acompanhar Criando História e Vivendo Sonhos.